A BPB Hiperplaco representa em Espanha e Portugal a empresa internacional BPB, líder mundial no setor do gesso, pertencente ao grupo Saint-Gobain. A BPB Hiperplaco é uma referência internacional pela sua ampla gama de produtos em pó, placas de gesso laminado e pré-fabricadas. As soluções de construção da BPB Hiperplaco combinam a capacidade produtiva e inovadora de uma empresa profundamente conhecedora do seu setor, com produtos e sistemas reconhecidos no mercado. Apresentamos o Proyal 21, a marca de gesso mais vendida no mundo pelas suas elevadas prestações, facilidade de utilização e excelente rendimento. O Proyal 21 é um produto tornado mais leve com perlite, preparado à base de gesso e especialmente formulado para ser aplicado com máquina de projeção. Em seguida, mostramos uma aplicação do Proyal 21. Junto à obra está o silo da Hiperplaco, que usaremos para realizar grandes aplicações com gesso a granel. Sob o silo encontra-se um equipamento pneumático que transporta o gesso em pó até à máquina de projeção através de uma mangueira em PVC. Para realizar as aplicações de gesso, usaremos a máquina de projeção. Eis os seus componentes principais. O compressor produz o ar sob pressão que projeta o gesso sobre a parede. A bomba de água, controlada por um regulador de pressão e um caudalímetro, fornece a água necessária para a amassadura. Por este tubo entra a água para a câmara de mistura e por esta comporta entra o gesso em pó que irá misturar-se com a água. Ao abrir o motor da misturadora, encontramos o batedor na câmara de mistura. O motor deve permanecer bloqueado para impedir a sua abertura durante a colocação em funcionamento. Esta é a tremonha, com o sem-fim que desloca o gesso para a câmara de mistura. Sobre a grade protetora está a peça dentada que facilita a abertura dos sacos. Com esta alavanca, acionamos a abertura da comporta do gesso. Este é o regulador do caudal de água, que neste caso é digital e de alta precisão. Rodando para a direita ou à esquerda, regulamos o caudal em função das necessidades da aplicação. Sempre que se muda o tipo de gesso, é necessário regular o caudal da água. Para uma boa projeção, é aconselhável realizar previamente uma verificação do suporte, se possível com a ajuda de uma régua, que é apoiada nas referências como marcos, esquinas e elementos das instalações. Estas referências indicam-nos a espessura do gesso, que devemos aplicar para obter uma boa planimetria do paramento e assim decidir o tamanho da aplicação. Em seguida, se não trabalharmos com o silo, enchemos a tremonha com os sacos de Proyal 21. E colocamos a máquina em funcionamento. Primeiro, ajustamos o caudal da água, projetando para dentro de uma cuba até comprovar que a mistura não está demasiado seca e pesada, nem tão líquida que possa despegar. Iniciemos a projeção com uma secção de parede que os braços permitam abranger e afastando a pistola entre 15 e 30 cm da parede, para obter uma projeção homogénea e uma boa extensão da pasta. Nesta primeira projeção, tentaremos colocar menos pasta do que a que nos pareça necessária. Desta forma, no primeiro alisamento, não teremos sobras e evitaremos o esforço de as transportar de uma zona para outra.
Durante o primeiro alisamento, deixamos marcadas as zonas onde não precisamos de mais material, bem como as que irão necessitar de uma segunda projeção, ou seja, aquelas em que a régua não chegou a tocar. Com a régua, vamos apoiar-nos nas referências para obter a melhor planimetria possível. Durante a segunda projeção, enchemos os buracos, ao mesmo tempo que salpicamos ligeiramente as partes lisas, para facilitar o deslizamento da régua e homogeneizar a frescura do material na parede. No segundo alisamento, tapamos os pequenos buracos que permaneçam com a pasta servida pela régua. Se nos faltar material em alguma zona, podemos fazer uma terceira aplicação e alisamento, passando sempre a régua na vertical e na horizontal, apoiando-nos nas referências para obter uma melhor planimetria. Nas projeções sobre tetos, a aplicação é igual à realizada para as paredes, com um primeiro alisamento deixando os buracos para encher e uma segunda projeção alisada, tapando todas as imperfeições e rematando os cantos nas uniões entre teto e parede. Quando tivermos uma superfície lisa, salpicamos ligeiramente toda a extensão da mesma, o que nos permite continuar a trabalhar com material fresco, logo com menos esforço, homogeneizando a umidade de toda a superfície e melhorando o suporte para o polimento. Quando o material aplicado começar a secar, melhoramos a superfície, alisando e tapando as pequenas imperfeições com a espátula. Ao passar a espátula, detectamos as falhas e corrigimos-las com a pasta de arrasto, deixando uma superfície perfeitamente preparada para o polimento. Enquanto a aplicação endurece, antes de proceder ao polimento da mesma, dispomos de algum tempo que aproveitaremos para preparar a superfície seguinte. Depois, limpamos as rebarbas e arestas da instalação do tabique. Se tivermos suportes muito absorventes, podemos aplicar Iberprimer, doseado sobre os paramentos com um pulverizador que atuará como um regulador de absorção, melhorando a aderência e o trabalho do aplicador. O Ibercontact é um promotor de aderência recomendado para superfícies pouco porosas, como pré-fabricados, forjados e pilares de betão armado encofrados. Para colocar as cantoneiras, colocamos pontos de pasta de Proyal 21 numa régua com a medida adequada. Colocamos a cantoneira com a esquina rente à régua e, com a pasta que sobra, enchemos toda a cantoneira para fortalecer a esquina, de modo a que não a possamos mover quando estejamos a alisar. Com o auxílio de um fio de prumo, nivelamos as duas faces. Voltando à aplicação, que já começou a endurecer, é o momento de rematar os cantos e repassar as zonas de rodapé. Para rematar os cantos, utilizaremos a escova de 8 lâminas, ou escova para cantos, confirmando com a régua e recortando as partes mais salientes,
até deixar um canto perfeito, em toda a extensão do qual a régua deve tocar. Se pressionarmos ligeiramente a régua na união do canto, produz-se uma risca preta que nos indica a parte que temos de repassar com a escova. Para polir, uma vez preparados e suficientemente endurecidos os paramentos, procederemos à amassadura do meca fino. Num recipiente, colocamos a água limpa desejada e polvilhamos com meca fina. Para favorecer a mistura, uma vez coberta a água, deixamos repousar 2 minutos. Decorrido esse tempo, procedemos à amassadura do meca fino com um batedor mecânico durante aproximadamente 1 minuto, até obter uma pasta homogénea e sem grumos. Para o polimento, utilizamos a plaina de 2 mãos, que nos permite obter um registro mais amplo e uma superfície mais lisa. Após a primeira de mão, aplicaremos uma segunda, apertando um pouco mais. Deste modo, após repassar os cantos com a espátula de cantos, obteremos um acabamento perfeito ao longo de todo o paramento. Em Espanha e Portugal, aplicam-se anualmente 70 milhões de metros quadrados de Pro-Al 21, o gesso mais vendido no mundo. Pro-Al 21, a solução dos profissionais.